Bom dia, vamos dar início à terceira aula teórica da Unidade Curricular de Introdução aos Sistemas de Informação Geográfica. Como vimos nas aulas anteriores, e mais concretamente na primeira aula prática, toda a informação pode ser georreferenciada e deve ser georreferenciada a um sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas vai servir para georreferenciar os projetos SIGs e uma vez que o sistema vai ser definido previamente, vai ser esse o seguido durante todo o projeto. Isto não quer dizer que não possa ser utilizada informação vinda de outras fontes e que estejam noutros sistemas de coordenadas. Um dos erros mais comuns que eu tenho visto é os utilizadores não definem o sistema de coordenadas à partida e o projeto, portanto o programa informático, assume que a primeira informação que lá entrou é a que define o sistema de coordenadas. A seguir, sempre que se tentar utilizar a informação com outro sistema de coordenadas, ele vai avisar o utilizador de que as coordenadas não são compatíveis, ou que não é o mesmo sistema. E para as poder compatibilizar, o utilizador tem que dizer que é preciso reprojetar essas coordenadas. Portanto, fica assim mostrado que é preciso definir o sistema de coordenadas, é preciso conhecer os sistemas de coordenadas e é preciso, posteriormente, ter noção de que, se utilizarmos várias fontes de informação em vários sistemas de coordenadas, é preciso interconvertê-los todos para o sistema que está a ser utilizado no desenvolvimento do projeto SIG. Em termos de sistema de informação geográfica, todos os objetos, ou seja, elementos de um tema, vértices geodésicos, estradas, rios, parcelas de terreno, têm que ser convertidos em figuras geométricas, vetoriais, numéricas, que o sistema informático, por ser matemático, tem que ter capacidade de entender. Ou seja, o sistema informático só compreende figuras geométricas definidas por regras matemáticas. Estas figuras geométricas têm que ser, por sua vez, acompanhadas por uma legenda que descreva aquilo que o utilizador está a criar ou que está a ver e que permita saber qual é o tema que está a ser utilizado e que características tem esse tema. Portanto, os objetos ou as figuras geométricas vetoriais constituirão a base gráfica, isto no sistema de informação geográfica vetorial, e a legenda, os comentários, as descrições, constituirão a base alfanumérica. Em termos vetoriais, é utilizado o formato shapefile da ESRI, que disponibilizou para todos os utilizadores, independentemente de serem aplicações comerciais ou open source, e o formato DBF, que quer dizer Database File, ou Database File, que acompanha as shapefiles. Portanto, qualquer objeto que nós criemos em ambiente de sistemas de informação geográfica é sempre representado por dois atributos, um gráfico e um alfanumérico. Estes objetos ou estes atributos gráficos compreendem, por exemplo, a localização, o tipo e a forma, e a base alfanumérica compreenderá a natureza, as características e a descrição de cada um dos objetos inseridos na base gráfica. Em termos de base gráfica, todos os objetos que nós conhecemos na realidade terão que ser representados ou por pontos, ou por linhas, ou por polígonos. Em termos de base de dados, tudo terá que ser descrito, comentado ou apresentado sob a forma de números, letras ou números e letras. Por exemplo, base gráfica, um ponto. Exemplo de um ponto, um vértice geodésico. Base gráfica, uma linha. Exemplo de uma linha, uma estrada. Base gráfica, um polígono. Exemplo de um polígono, uma parcela de terreno com determinado uso ou com uma determinada ocupação. Do ponto de vista matemático, um ponto é um conjunto coordenado ou um par de coordenadas. Uma linha será uma sequência de pares coordenados que definem o percurso da linha. Um polígono não é mais do que uma linha fechada, ou seja, uma sequência de pares coordenados que definem os limites do polígono com a obrigatoriedade do último ponto coincidir espacialmente com o primeiro ponto, para que
esta linha seja fechada e constitua assim uma linha poligonal fechada. Atributos descritivos dos vários objetos. Por exemplo, se o ponto representar um vértice geodésico, os atributos necessários serão o nome do vértice e a altitude que ele representa. Em termos de linhas, isto poderia ser uma estrada ou um curso d'água, teríamos o nome e o comprimento. Em termos de polígono fechado, teríamos, por exemplo, o tipo de ocupação de solo, a área do polígono e o perímetro desse polígono. Portanto, os nomes ou os campos na base de dados numéricos, altitude, comprimento, área, e aqui, em termos de números, teremos números inteiros ou números fracionados. A altitude seria um número inteiro, o comprimento e a área seriam números fracionados. Em termos de texto, letras, teríamos, por exemplo, o nome ou o tipo de ocupação, e em termos de caracteres ou campos alfanuméricos, teríamos, por exemplo, o código da parcela de terreno ou o código do tipo de uso e ocupação do solo ou o código da designação ou a designação. E, portanto, o utilizador tem que conhecer a natureza destes campos e tem que saber em que circunstância é que vai aplicar cada um deles para descrever os seus objetos. Por exemplo, um ponto com um código PAT10. Neste momento, se eu não disser mais nada, PAT10 poderá ser uma série poderá representar uma série de objetos. Em termos de linha, o código seria EN15. Aqui já é mais fácil deduzirmos o que é que possa significar o EN15. Neste caso seria Estrada Nacional número 15. E, neste caso, é o mais fácil de todos. Floresta, o utilizador, mesmo que não esteja familiarizado com o tema, sabe que este polígono representa uma floresta. No entanto, na base de dados, teremos outros campos que descrevem mais pormenorizadamente o objeto. Por exemplo, PAT10 quer dizer, ou é o acrónimo de ponto de água do tipo tanque com 10 metros cúbicos de capacidade localizado na Serra da Freita. Capacidade 10 metros cúbicos. Por exemplo, a linha era a Estrada Nacional, ou representa a Estrada Nacional número 15, que liga Amarante a Vila Real. Tem um comprimento de 15 km. A floresta é concretamente uma mancha de pinheiro bravo adulto com 600 árvores por hectare e com um volume de 234,123 metros cúbicos por hectare. Reparem que o nome dos campos foi escrito com letras maiúsculas e utilizando a sintaxe anglo-saxónica. Ou seja, não foram utilizadas nem cedilhas, nem acentos, nem foram utilizados espaços entre o argumento. Isto porque os caracteres acentuados, na realidade, são dois caracteres ao mesmo tempo. É o caractere simples e seria, por exemplo, o A e o til, ou seria o C e a cedilha. E em termos de linguagem matemática, e uma vez que podemos ter que trabalhar com situações de transferência de dados ou de informação entre sistemas, os caracteres acentuados, cedilhados, os espaços, os sinais aritméticos e por aí fora, dão normalmente origem a erros na transferência das bases de dados e depois dão origem a erros na utilização dos sistemas de informação geográfica. Portanto, sempre que o utilizador tiver que criar um campo numa base de dados, deverá escrevê-lo com letras maiúsculas e sem caracteres especiais. Utiliza apenas os 26 caracteres do alfabeto e os 10 algarismos do código numérico. E isto seria uma descrição exaustiva de cada um destes objetos. Em termos de sistema de informação geográfica, agora mais concretamente, quando o utilizador cria um ficheiro do tipo ponto, ou do tipo linha, ou do tipo polígono, tem que saber que este vai ser o código numérico que vai estar associado à forma e à localização dos objetos. Em termos de base de dados, o programa encarrega-se de criar sozinho estes três campos. O Feature Identification, que é um campo numérico inteiro de auto-incremento e bloqueado ao utilizador, ou seja, sempre que o utilizador insere
um ponto, uma linha ou um polígono, o programa insere um registro na base de dados e atribui-lhe um número. Um campo de texto, shape, que diz qual é a natureza do objeto, point, polyline ou polygon, e um campo numérico inteiro, o ID, que permite ao utilizador carregar números associados a cada registro e que, por defeito, está preenchido com zeros. O utilizador tem que saber que estes são criados automaticamente pelo sistema e este tem que ser criado por si, de maneira a que, à medida que vai vetorizando os objetos no sistema de informação geográfica, vai preenchendo o campo atributo para que cada um dos objetos esteja caracterizado. Portanto, atribui-lhe um identificador e atribui-lhe um atributo. Noutras aulas vamos ver qual é a importância de ter estes dois campos na base de dados. E este conjunto de pontos coordenados definem a topologia de cada um dos objetos. E numa apresentação muito simples, muito genérica, e os senhores alunos poderão depois consultar outras obras para conhecerem mais aprofundadamente o que é a topologia. Portanto, a topologia não é mais do que o estudo dos lugares e é a topologia que permite fazer o estudo da continuidade espacial dos objetos, uns para com os outros, e das relações que esses objetos estabelecem para com os seus vizinhos. Portanto, a topologia é uma área do conhecimento que permite representar, através de regras matemáticas, os objetos no espaço, a posição que eles definem, a sua forma, bem como as relações de proximidade e de adjacência para com os seus vizinhos. Estas regras matemáticas é que vão permitir posteriormente caracterizar os objetos sob a forma, por exemplo, do perímetro ou da área ou da distância que marcam ou que estabelecem com os seus vizinhos. Quando o objetivo da digitalização, ou seja, da vetorização dos objetos é apenas fazer cartografia temática, ou seja, criar imagens para ilustrar relatórios, a ausência de topografia, ou os erros de topografia, desculpem, a ausência de topologia, ou os erros de topologia, não se notam nem são relevantes, porque a única coisa que o utilizador quer fazer é criar um boneco para ilustrar um relatório. Já se ele pretender utilizar essa nova informação, ou criar nova informação com base em informação anteriormente introduzida, vamos supor que era preciso relacionar a precipitação com a temperatura, com o tipo de uso e ocupação do solo, portanto, usar 3 temas para criar um 4º tema, se a informação original não tiver topologia, ou se os erros de topologia estiverem presentes, o sistema não vai trabalhar e não vai ser possível avançar com o SIG e criar essa nova informação. Por exemplo, se tivéssemos este objeto representado num papel e nos pedissem que fizéssemos uma cópia desse objeto, aquilo que nós faríamos seria desenhar um retângulo e depois inserir-lhe segmentos de reta que definem as várias áreas. Nós desenhamos um retângulo, desenhamos vários segmentos de reta, mas na nossa cabeça esse conjunto de polígonos e linhas definem novos polígonos. Se nos pedissem para calcular a área do polígono A, aquilo que faríamos seria medir este comprimento e multiplicá-lo um pelo outro para definir a área. Portanto, nós, na nossa cabeça, sabemos que o polígono A está definido por estas 4 linhas. No entanto, o sistema de informação geográfica, quando isto acontece, sabe que isto é um polígono e sabe que isto são linhas. E sabe que não pode misturar linhas com polígonos. Como isso não é possível atualmente com as aplicações informáticas, o erro mais comum é o utilizador desenhar o polígono de fundo e depois desenhar 5 outros polígonos lá dentro. O resultado final seria esta figura. Como referi anteriormente, se o objetivo fosse imprimi-la, não se notava que havia na realidade 6 figuras, uma mais 5, e não apenas 5 figuras. Isto é um dos maiores erros em termos de sistemas de informação geográfica. Se isso fosse feito e a seguir o utilizador perguntasse qual era a área inerente a esta figura, o programa dar-lhe-ia 2 vezes a área,
uma para o retângulo grande e uma que seria o somatório das 5 áreas parciais. Quando o utilizador vai começar a vetorizar a informação, tem que ter noção de que este conjunto de 5 polígonos tem que ter individualidade e que, na realidade, cada um deles é criado não por uma linha poligonal fechada, mas por conjuntos de segmentos que todos unidos definem o polígono. Cada um destes segmentos isolados define-se por arco e cada uma destas uniões define-se por nó. Portanto, o utilizador tem que saber, ao olhar para esta figura, que todas as interseções têm que ser quebradas e que a vetorização tem que ser feita num único sentido, ou seja, neste caso o sentido horário, também poderia ser o sentido anti-horário, mas uma vez definido o sentido, ele tem que ser sempre ou horário ou anti-horário. Não podemos misturar o horário com o anti-horário, porque isso vai dar origem a muitos erros de topologia. Reparem que se eu quisesse representar este polígono de uma forma sozinha e utilizasse o sentido horário, começaria neste ponto e daria a volta toda, terminaria aqui. Se utilizasse o sentido horário, começaria aqui, daria esta volta e terminaria ali. Se misturasse os dois sentidos, portanto o horário e depois o anti-horário, eu não definia um retângulo, mas sim dois triângulos. Portanto, as regras de vetorização são essenciais e são a base do sucesso ou do insucesso de um projeto em sistemas de informação geográfica. Voltando aos nós, aos vértices e aos arcos. Portanto, um arco é o conjunto de dados que começa num nó e termina noutro nó. Se for um arco simples, tem o nó inicial e tem o nó final. Se for um arco composto, tem um nó e depois tem os vários vértices que definem a passagem dos vários segmentos que definem, por sua vez, o percurso. Portanto, um arco será o espaço entre um nó e outro nó. Portanto, a vetorização da figura A seria nó inicial, vértice de passagem, nó final. Desenhamos o arco 1. Nó inicial, nó final, arco 2, nó inicial, nó final, arco 3. Quando fôssemos representar a figura B, este arco já estava criado, porque veio da figura A, teríamos era que criar os outros arcos. Em conjunto, definíamos a figura A e a figura B. Reparem que a figura A é composta por 3 arcos. Nó 1, vértice 1, nó 2, nó 2, nó 3, nó 3, nó 1, outra vez. Este seria o esquema mental definido pelo utilizador e esta seria a sequência de vetorização definida por ele. Assim, a topologia parcial do polígono A seria nó 1, segmento 1, vértice 1, segmento 2, nó 2, segmento 3, nó 3, segmento 4, nó 1 novamente. Uma vez que foi definido o sentido horário de vetorização, o arco A tem o polígono A à direita e não tem nada à esquerda. O arco B, que é comum a A e a B, tem o polígono A à direita e tem o polígono B à esquerda. O arco C tem o polígono A à direita e tem o polígono C à esquerda. Portanto, o polígono A é constituído pelos arcos A, B e C, e os arcos A, B e C têm estas características espaciais. Assim, a topologia completa do polígono A seria nó 1, segmento 1, vértice 1, segmento 2, nó 2, segmento 3, nó 3, segmento 4, nó 1 novamente para fechar, e o polígono A tem o polígono B à esquerda, porque este é o sentido da vetorização, e, consequentemente, também tem o polígono C à sua esquerda. Portanto, estas regras topológicas têm que estar sempre presentes para que o SIG funcione
corretamente e para que não haja erros de operação. Quais são os erros mais comuns? Tentar inserir linhas dentro de polígonos, ou polígonos dentro de polígonos, ou não fazer coincidir os nós iniciais e finais de segmentos comuns a vários polígonos. Acontece muitas vezes este tipo de situação. Ao fazer a representação dos objetos, o utilizador não usa as regras topológicas e depois passa segmentos uns por cima dos outros, aponta vértices fora de contexto por defeito ou por excesso, o que vai dar origem à falta de coerência na informação vetorial e, portanto, a erros de topologia. Acontece muitas vezes criarem polígonos que teoricamente estariam ou teriam um nó comum, mas na realidade os nós estão pendurados. Isso vai acontecer ou vai resultar em ausência de área, portanto esta área não pertence a nenhum dos polígonos, ou áreas infinitamente pequenas que depois comprometem o cálculo das áreas ou dos perímetros. Até aqui estive a falar ou estive a referir a topologia dos polígonos. Esta é, ainda que o polígono seja mais complexo do que a linha, a topologia do polígono é mais fácil de perceber do que a da linha. No entanto, a vetorização de linhas é fundamental que seja feita com as regras topológicas perfeitamente definidas. Temos, por exemplo, aqui um exemplo que, normalmente, quando eu pergunto, durante as aulas presenciais, quantas linhas temos aqui, a resposta é 3. 1, 2, 3. Se isto representasse a rede viária, o erro mais comum é o utilizador definir a primeira linha, que vai da povoação A à povoação B, e depois definir a segunda linha, que vai da estrada original para a povoação C e a outra linha. Portanto, aquilo que o utilizador faria seria começar no nó 1 e acabar no nó 2. E depois criava artificialmente o nó 3 e terminava no nó 4, criava artificialmente o nó 5 e terminava no nó 6. Na realidade, ele não desenhou ou não vetorizou esta informação com regras topológicas porque desenhou 3 linhas independentes, ainda que aparentemente tenham relação espacial. Reparem que se isto fosse uma rede de circulação automóvel e pretendêssemos ir do nó 1 para o nó 6, o programa ia andar aqui em cima, de 1 para 2 e de 2 para 1, e nunca conseguiria passar para o 6. Porquê? Porque este nó não quebrou esta linha, ou este nó não quebrou esta linha. Portanto, aparentemente, o sistema está bem vetorizado, na realidade, está mal vetorizado. Repito, se o objetivo fosse fazer um desenho ou uma figura para ilustrar um relatório e aparecesse esta situação, estaria bem. Porquê? Porque na cabeça dos utilizadores, estes nós interrompem estas estradas. Ele sabe que os tem que interromper. No entanto, quando está a vetorizar, omite essa situação e representa-os mal. Corretamente, o que era necessário fazer era começar no nó 1 e terminar no nó 2, começar no nó 3 e terminar no nó 4, começar em 1 e terminar em 2, começar em 2 e terminar em 3, começar em 3 e terminar em 4. Ou seja, o percurso da povoação A e da povoação B é feito num conjunto de 3 arcos. 1, 2, 3. Quando fosse preciso ir para a povoação C, começaríamos novamente no nó 2 e terminaríamos no nó 5. Reparem que o nó 2 é simultaneamente o nó final deste arco, de 1 para 2, e o nó inicial de 2 para 3 e o nó inicial de 2 para 5. Assim como o nó 3 é o nó final deste arco, mas é o nó inicial destes 2 arcos. Portanto, esta seria a topologia correta. Em termos de vetorização, o utilizador queria criar 1, 2, 3, 4, 5 segmentos de reta,
unidos pelo nó 2 e pelo nó 3 para que haja continuidade espacial entre todos eles. E agora, esta seria a topologia de cada um destes arcos. E assim sabemos que se o nó 1 está associado ao nó 2 e por sua vez o nó 2 está associado ao nó 1, então o primeiro arco A tem dois sentidos, de 1 para 2 e de 2 para 1. Por sua vez, se o nó 2 está associado ao nó 5 e o nó 5 está associado ao nó 2, então o arco D também tem dois sentidos. Isto significa que se o arco A tem dois sentidos e o arco B também tem dois sentidos, nós podemos passar do nó 1 para o nó 5 através do nó 2. Portanto, se este arco tem dois sentidos e este arco tem dois sentidos, eu posso ir de 1 para 5 utilizando o 2 como ponto de passagem.